Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse programa e podcast, a nova advocacia tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades para quem quer começar do zero defendendo contribuintes. E hoje eu vou falar sobre as novas recomendações da OAB sobre o uso de IA generativa. E para bater aqui o engenheiro William Maza, meu irmão, que é ultra especializado no uso de inteligência artificial na advocacia, é consultor da matéria, ele sabe do que está falando, ele trabalha com IA generativa, já falou várias vezes aqui conosco a respeito desse assunto, e nada melhor do que conversar com ele num bate-papo aqui, que não vai ser muito longo, mas eu tenho certeza será muito produtivo a respeito dessas recomendações da OAB. Quero fazer uma introdução antes de passar a palavra para o William, porque eu fiz uma live na sexta-feira passada justamente sobre essas recomendações da OAB, mas eu tive um problema de áudio. E aí a live ficou sem som, eu tive que excluir das redes. Mas agora vai dar tudo certo, o som está chegando bem. Então, algumas coisas importantes. Nós vivemos numa era que é muito bem-vinda, de apoio da inteligência artificial na advocacia, mas um tanto quanto perigosa se nós não soubermos como usar. Eu dizia que há 5 anos atrás eu dei uma aula no mestrado na Universidade Portucalense, no Porto, em Portugal, e lá eu falava um pouco sobre os meus receios do uso de robôs na advocacia, porque aqui em São Paulo, por exemplo, nos processos de execução fiscal é comum que o processo seja um diálogo entre 3 robôs. O robô do escritório, o robô da procuradoria e o robô da magistratura. E há um dado muito interessante sobre isso, a Constituição de 88 tem o artigo 7º, inciso 27, que tem como objetivo nos proteger a nós todos do uso da automação, o que eu interpreto que valha também para a inteligência artificial. E a advocacia está no olho do furacão. Antes de passar a palavra para você, William, quero contar um depoimento meu aqui. Eu estou com uma causa no escritório em que eu estou trabalhando todos os dias. E eu precisava de algum doutrinador importante em direito administrativo que sustentasse determinado ponto de vista. Procurei nos meus livros, não encontrei aquele ponto de vista defendido. Falei, bom, eu vou para o chat GPT. E perguntei para o chat GPT quais autores importantes que defendiam aquela tese, pedi para ele transcrever o trecho do livro e colocar a bibliografia corretamente, a indicação, livro, página, edição, tudo bonitinho. E ele trouxe trechos incríveis de doutrinadores cujos trechos ele inventou. Eu tive que conferir depois nos livros, não tem referência nenhuma àqueles trechos nos livros que ele mencionou, ou seja, ele deu aquela alucinada, né, William? Bom dia, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. É comum acontecer isso que aconteceu comigo ou eu perguntei errado? Bom dia, Alexandre, demais colegas aí que estão assistindo esse encontro. É comum, sim, Alexandre. Acho que esse é o principal dilema que quem utiliza essa tecnologia de inteligência artificial generativa enfrenta. Essa possibilidade real de alucinação. E por que isso acontece, né, Alexandre? Porque, na verdade, se trata de um modelo probabilístico no qual a gente não conhece o que tem dentro ali, é uma caixa preta para todo usuário, e por vezes esses cálculos probabilísticos eles acabam se confundindo ou indo buscar informações em fontes equivocadas ou misturando fontes, às vezes até corretas, mas que a gente não sabe onde está. Então, esse trabalho que você teve de receber a resposta e checar 100%, ele precisa ser feito sempre, porque essa possibilidade de alucinação, não só no chat GPT, como em outras ferramentas similares, ela é real. Ela é real.
foi muito assustador. Eu mostrei até para Tatiana, quem não conhece a minha esposa, ela é procuradora do Estado, lida diariamente com questões de direito público. E o que mais me assustou, William, eu lembrei de um comentário seu há várias lives atrás. O chat GPT, ele emulou o estilo de cada autor. Eu conheço bem a forma de escrever de cada um dos 4 ou 5 que ele citou. É algo impressionante e que, com tranquilidade, passaria como texto legítimo desses autores. E isso é perigosíssimo na advocacia, tanto para citações de doutrina, como para precedentes judiciais que o chat GPT simplesmente inventa. Então, nesse contexto, William, você está sabendo bem, há cerca de 15 dias a OAB baixou uma série de recomendações sobre o uso de IA generativa dentro da advocacia. Basicamente, para falar aqui grosseiramente, antes de você abordar cada um desses temas, há alguns deveres e proibições. Não incluir dados no sistema que possam tornar o cliente identificável. A inteligência artificial deve proteger as informações colocadas no sistema, não utilizando os dados para treinamento do sistema. Chatbox não deve incluir atividades privativas de advogado e deve ser informado que a interlocução é feita por uma máquina. 4 de 7. Julgamento profissional não deve ser realizado pela inteligência artificial sem supervisão. 5. Cautela com doutrina e jurisprudência, que foi o que aconteceu comigo, para cumprir a ordem do artigo 77 do Código do Processo Civil sobre a veracidade das informações. Penúltimo, transparência com o cliente sobre o uso de inteligência artificial generativa e suas limitações. E 7, respeitar o direito do cliente de interagir com humanos. Antes de qualquer coisa, William, reforça um ponto que você já abordou muitas vezes em lives. A OAB baixou recomendações específicas sobre inteligência artificial generativa. É um tipo de inteligência artificial? O que é a inteligência artificial generativa e quais são as mais conhecidas hoje, William? Bom, inteligência artificial generativa é uma das infinitas sub-áreas da inteligência artificial como um todo, cuja característica é exatamente o que tem no nome dela, né? Vem do inglês to generate, ou seja, ela vai sempre gerar um conteúdo baseado no que ela foi treinada. Então, tem 2 jeitos de treinar uma inteligência artificial generativa. Ou a empresa proprietária, como o Google, a OpenAI, a Microsoft, o grupo Meta, né, que é a dona do Facebook, do WhatsApp e tal, ou eles treinam, ou o próprio usuário treina. Então, quando você sobe conteúdo para essa tecnologia, para esse tipo de IA, você treinou a IA naquilo. E aí, a partir daquele momento, ela começa a gerar conteúdo com base no treinamento dela. E por que ela faz tanto sucesso e cresce tanto no mundo? Porque o usuário não precisa ter nenhum conhecimento técnico, não precisa conhecer nada de tecnologia para poder utilizar. Então é a primeira vez na história da humanidade que tem uma tecnologia que eu consigo utilizar num ambiente corporativo sem precisar dominar tecnicamente aquilo. Então, as principais ferramentas, né, os principais LLMs, né, que é a sigla em inglês para enormes modelos de linguagem, são o ChatGPT da OpenAI, o Gemini, ou Gemini, né, da Google, é o Llama, do grupo Meta, que é aquela que está dentro do WhatsApp. Agora, todo mundo que tem o WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, já viu. Então, é o Llama, que é um outro modelo. Tem o Copilot da Microsoft. E aí tem uma série de outras aí tão importantes, mas o mais relevante aqui, Alexandre, é que todas seguem os mesmos princípios de trabalho. Então, apesar de elas serem de empresas diferentes, tal, elas seguem a mesma característica de gerar conteúdo baseado naquilo que ela aprendeu, que veio da empresa proprietária ou do usuário que carregou informações para ela. Legal. E por que você acha, William, que a OAB se preocupou em criar recomendações, não são normas ainda, mas recomendações sobre esse tipo de inteligência artificial? Por que a inteligência artificial generativa e não outra qualquer? Então, Alexandre,
assim, sempre que uma nova tecnologia ou ela surge no mundo, ela surge desregulada, né? Então, se a gente voltar no tempo, 100 anos atrás, estava começando a revolução automobilística, a segunda revolução industrial lá do Ford, nos Estados Unidos. Então, automóveis eram algo extremamente raro, restritos a pessoas de altíssimo poder aquisitivo e ninguém se preocupava muito com automóveis porque tinha meia dúzia rodando por aí. Agora, a partir do momento que o Ford, né, fez lá tudo aquilo que a gente conhece e a produção em massa começou a tomar conta, começou-se a jogar uma quantidade enorme de veículos automotivos nas ruas e não havia regras. Então, em algum momento, certamente, o governo precisou ir lá e dizer, olha, quando tiver uma luz vermelha, você precisa parar. Quando passar alguém na frente, não atropela ela, a preferência é dela. Enfim, se regulamentou essa nova tecnologia. Então, a inteligência artificial generativa, ela nem é tão nova assim, mas ela explodiu em 30 de novembro, aliás, vai fazer aniversário amanhã. 2 anos do surgimento macroscópico, vamos dizer assim, do chat GPT, que é a principal ferramenta, e todo mundo começou a utilizar e perceber a capacidade de resposta rápida, de resposta pronta, e começou-se a utilizar isso, só que de um modo indiscriminado. Muitas pessoas não percebem ou desconhecem essa característica de alucinação e estão fazendo petições, escrevendo contratos, escrevendo tese, construindo argumentações, contra-argumentações, e que não estão tendo esse cuidado de checar e estão passando vergonha diante de juízes, de promotores. E aí eu entendo que a OAB fez isso porque chegou um ponto que já está tão disseminado no mundo jurídico e trazendo impactos como esses que você citou, né, de inventar jurisprudência, de errar citação de autor, e ela precisou se posicionar aí como uma entidade que representa, né, ou que, não sei se representa, Alexandre, mas assim, que ela organiza o trabalho dos advogados, né? Dando uma dica prática, quando ele me entregou aquelas citações que eram exatamente o que eu precisava, mas eram falsas, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, digitei no Google, entre aspas, porque certamente na internet haveria aquele trecho ali, mesmo os livros sendo livros físicos. E claro que o Google não acusou a existência daquelas citações em nenhum livro, mas o assustador é ele dar referência bibliográfica perfeitamente, inclusive seguindo as regras da ABNT, é muito impressionante. Ô William, quanto à confidencialidade e privacidade, então vamos lá, numa linguagem que todo advogado consiga entender. Como que nós, advogados, podemos fazer com que a ferramenta preserve a confidencialidade, a privacidade e o sigilo das informações inseridas no sistema? Tem como fazer isso? E se tiver, como que faz? Então, Alexandre, isso vai variar de ferramenta para ferramenta. Então, por exemplo, o ChatGPT, que é a ferramenta mais conhecida, não é segura, não é. E não importa se você tem a conta gratuita ou se você tem a conta paga. Em relação à confidencialidade das informações, a OpenAI está escrito, né, que é a dona da empresa, isso está escrito lá na documentação, que a partir do momento que você carrega uma informação, carrega um arquivo, carrega qualquer coisa para lá, ela passa a ser proprietária da informação e ela faz com ela o que ela quiser. Desde usar para treinar um modelo novamente, como ela pode não fazer nada com aquilo ali. Então, mas é óbvio que a repercussão disso é tão negativa mundo afora, que ela teve que criar alguns mecanismos dentro da ferramenta para você poder trabalhar com confidencialidade. Então, por exemplo, dentro do ChatGPT especificamente, existem 4 maneiras de você trabalhar com absoluta segurança. E aí não dá para eu mostrar aqui, mas eu posso citar rapidamente. Você ali na tela principal do ChatGPT, você tem lá um negócio que chama chat temporário, que é uma maneira de você trabalhar e ela não pegar os seus dados. Você pode colocar o que você quiser ali, que ela não vai se apossar dos seus dados. Tem uma outra maneira que aí precisa clicar no botão, configurações, sabe? Aquele negócio que você precisa encontrar, onde você diz, se você quer que a IA treine os seus modelos, que essa é a linguagem técnica, quando a empresa quer dizer que ela se apropria das suas informações. Não utilizaremos ou utilizaremos as suas informações para treinar nossos modelos.
Quando ela diz isso, ela está querendo dizer, vamos nos apropriar das suas informações. Então tem um lugar lá no ChatGPT onde você não permite isso, e aí passa a ser seguro. Você também tem uma conta dentro do ChatGPT que se você pagar US$ 25 por mês por usuário, é uma conta que chama-se conta business, que por padrão não captura os seus dados. Então também é uma maneira segura. E a quarta já é um pouco mais técnica, eu prefiro não me aprofundar aqui porque é difícil de explicar. Mas existe sim como você trabalhar com segurança. Mas você precisa conhecer e ir atrás, porque senão, se você ir no modelo padrão, na ferramenta standard, não é seguro. E o que significa um trecho que está nessa normativa da OAB, na sua opinião, quando diz certificando-se de que os dados não sejam utilizados para treinamento do sistema? É isso que você está dizendo. Você tem que habilitar dentro da ferramenta chaves, digamos assim, falando numa linguagem leiga, que façam com que as informações não sejam apropriadas pela ferramenta, é isso? Exato. Aí vai variar de ferramenta para ferramenta. Por exemplo, no ChatGPT, por padrão, ela se apropria das suas informações. Então, você precisa entrar nela e fazer uma dessas alternativas que eu falei para você cortar essa característica, para que você não deixe que ela faça isso. Então, você precisa ter essa proatividade, porque se você não fizer nada, ela se apropria. Agora, por exemplo, no Gemini, no Copilot, no Claude, né, que é uma outra ferramenta que a Amazon está por detrás, é o contrário. Por padrão, ela não pega as suas informações. Você precisa habilitar e autorizar para que ela treine os modelos dela. Então, isso varia de ferramenta para ferramenta. Mas como o ChatGPT é a mais usada e mais conhecida, por padrão, ela pega as suas informações. Então, você precisa usar essas ferramentas internas para você desconectar essa captura de dados do usuário, no caso do advogado. E outro trecho que está despertando dúvidas é um trecho que diz assim: o uso da inteligência artificial generativa não substitui julgamento profissional e nem deve realizar atividades privativas da advocacia. Como que você avalia esse trecho específico das recomendações da OAB? Por exemplo, você imagina que você quer escrever um contrato, você quer fazer uma petição inicial, né, que são documentos comuns do dia a dia jurídico. Se você pedir para a inteligência artificial, ela vai fazer. Então, essa é uma atividade, que é uma atribuição do advogado que ele está delegando para a inteligência artificial. Mas, se ele não conferir, pode acontecer isso que você falou. Ela inventar jurisprudência, fazer citação errada, escrever de uma maneira equivocada, mas o que o advogado tem que entender é que por mais que a IA escreva, a responsabilidade é dele. Ele que vai, quando ele vai fazer, quando ele vai peticionar isso aonde for, você não vai colocar assim, isso aqui foi feito pelo ChatGPT. Isso não importa. Importa que o doutor William Maza, né, ou o doutor qualquer um, vai lá e vai colocar o seu nome, sua OAB, como autor daquele documento jurídico. Então, se você delegou isso para a IA e não conferiu, a responsabilidade é sua. Então, você não deveria fazer isso. Deveria fazer o que você fez. Você pede alguma coisa, você pede para criar um documento, criar uma petição, enfim, você conferir 100% para você ver se não teve nenhuma questão errada e você fazer os ajustes e aquilo ser um documento seu e não da IA. Uma pergunta que está fora aqui do que a gente tinha planejado. Você, William, que é um estudioso do tema inteligência artificial, que eu sei, se dedica muito ao estudo, inclusive de artigos recentes sobre inteligência artificial, praticamente todos em inglês. Você já viu alguma coisa sobre direitos autorais da resposta dada pela inteligência artificial? Porque isso me incomoda desde o início do uso do chat GPT. A ferramenta te entrega uma resposta e alguém, seja num trabalho de faculdade, seja numa petição, baixa essa resposta, coloca o próprio nome ali e assina numa violação clara de direitos autorais de alguém. Como que essas empresas estão lidando com o uso dessas
respostas dadas pela ferramenta, ela libera direitos autorais? Você não viu nada sobre isso? O que que dá para dizer? Então, levando o processo um atrás do outro nos Estados Unidos. Acho que o caso mais clássico é o New York Times, né, aquele jornal americano, que está processando a OpenAI por utilizar nas suas respostas, nas suas interações, artigos escritos, editoriais, enfim, né, a gente conhece a importância desse jornal no mundo, não só nos Estados Unidos, e a OpenAI, sem nenhum pagamento de direito autoral, sem nenhuma remuneração, sem nenhuma autorização do The New York Times, utiliza, né, por ser uma informação, vamos assim, falar pública, né, Alexandre, do ponto de vista de pública, que está publicada e qualquer um pode acessar. Mas que não quer dizer que você tem autorização de ir lá e copiar. Porque, na verdade, Alexandre, a IA, essa tecnologia, ela não copia e cola. Então, por exemplo, se você pede alguma coisa sobre direito administrativo, ela não vai num livro seu ou num artigo seu que você tem escrito e ela seleciona um trecho, copia e cola e entrega para alguém. Ela tem na sua base de dados o livro do Alexandre Maza, os blogs, os artigos que você escreveu, ela tem, e tem dos outros autores brasileiros. Então ela vai ali e faz um apanhado geral e eventualmente pode pegar um trechinho aqui, outro ali, mas ela escreve um texto novo, né? Então é como se ela disfarçasse que ela está usando e é difícil de configurar. Não, o doutor Alexandre Maza, isso aqui é trecho dele, não, isso aqui é do outro, isso aqui é do outro. Então, como isso vem meio misturado, Alexandre, então não é fácil categorizar, mas que ela se utiliza do que está na internet, o que está publicado, ela se utiliza assim, e o que está acontecendo? Levando o processo. Mas e o contrário? Eu, por exemplo, peço uma petição inicial do caso X para o chat GPT. Ele me entrega. Eu coloco o meu nome naquele texto, assino e mando para o judiciário. Como que está sendo feita a análise de direito autoral, de titularidade da ferramenta, usando o texto por terceiros? Você já viu alguma coisa disso? Não vi, Alexandre, não sei te informar a respeito dessa característica, né? Eu sei que, muito possivelmente, a OAB lançou essas diretrizes exatamente porque imagino que muitos advogados estejam fazendo exatamente isso que você falou. Quero uma petição inicial de divórcio. Aí vai lá, dá os dados das pessoas das envolvidas e a IA cria isso, aí, né, espero que pelo menos leiam, né, o que está escrito lá, mas de qualquer forma vai simplesmente fazer alguma alteração de outra e vai passar para frente. Eu acredito que isso esteja acontecendo Brasil afora e à torta e à direita. Tá. Bom, por que que você acha, e se você concorda com isso, que um trecho da recomendação diz que o uso excessivo da inteligência artificial é desaconselhado? Essa frase é verdade para você que é especialista em inteligência artificial? É verdade. Principalmente se faltar senso crítico em relação àquilo que ela produz. Então, uma pessoa que foi treinada, que se informou a respeito, entende como funciona essa tecnologia, vai ser muito cautelosa em relação às entregas dela. Então, por exemplo, eu uso todos os dias, o dia inteiro, para fazer o meu trabalho. Só que como eu conheço e sei essa característica alucinatória da IA, eu checo tudo sempre e, na dúvida, eu deixo de lado e escrevo, reescrevo e tal. Então, quem sabe disso vai ter toda a cautela e vai utilizar sabendo que você precisa ser muito cauteloso. Agora, quando você faz um uso indiscriminado e você acaba simplesmente pegando o que está ali e você utiliza, e aí não dá tempo de fazer a análise, é extremamente desaconselhável. Por quê? Porque ela pode alucinar, né? Não quer dizer que ela vai alucinar. Eu posso dizer para você, Alexandre, que uma experiência do meu dia a dia, eu diria que a alucinação acontece em 5% dos casos, na minha situação. Mas, de novo, né, como especialista, eu conheço as técnicas de prompt, eu sei conheço maneiras de evitar com que ela alucine, né? Mas o usuário comum, a pessoa que está entrando ali e simplesmente utilizando a ferramenta, desconhece isso. Aí a chance de alucinação aumenta muito, né? Mas eu concordo com a frase, eu acho que é isso mesmo. Esse uso indiscriminado, ele é maléfico, ele não é benéfico, infelizmente.
Uma outra pergunta por fora aqui, que é uma pulga que eu tenho atrás da orelha. Eu não tenho resposta para essa pergunta, tá? Mas eu queria te ouvir se você trabalha com alguma hipótese. Por que que você acha que a OAB lançou como recomendações e não como regras, estabelecendo punições para o uso indevido? Você tem alguma sugestão a respeito disso? Eu entendo, Alexandre, que é um primeiro movimento, como se fosse um alerta aos advogados. Olha, a coisa está chegando num patamar preocupante, então a gente recomenda que seja assim, assim, assado. Se isso evoluir, que na minha opinião vai evoluir, porque a praticidade que a IA traz, ela realmente é muito tentadora, principalmente para quem tem prazo, para quem quer absorver, de repente, mais clientes que tem capacidade de entregar, que é o mundo real como ele é. Sim. Eu acho que isso vai subir de nível e tenho certeza que a OAB, em algum momento, eu não sei se é daqui um mês, 6 meses, um ano ou 2 anos, ela vai ser muito dura em relação a isso e que vai entrar com punições de acordo com o grau do comprometimento do que aquela informação causou de tumulto no ambiente jurídico. Eu não tenho dúvida que vai chegar nesse ponto, Alexandre, é só uma questão de tempo, infelizmente. Essa daí é uma excelente explicação. Eu acho que você tem razão, vai por aí mesmo. Eu não consegui entender, porque na minha cabeça esse uso já tem sido uso indevido, mal informado, já tem sido tão prejudicial que na minha cabeça estaria madura a criação de normas que fossem inclusive reforçadas com punições. Mas talvez não seja a hora, até porque a OAB deve estar tateando esse assunto. Eu imagino que não seja fácil para um especialista que nem você se manter atualizado, imagina para advogados que têm pouquíssima experiência com isso. Falando em Sim. capacitação, William, como que você sugere que uma pessoa se mantenha atualizada sobre as limitações e riscos da tecnologia? Porque você, William, lidando o dia inteiro com essas ferramentas, se informando, você já disse que tem uma noção assim de quais são os últimos avanços que a ferramenta teve. Como que você sugere que uma pessoa tenha que fazer para se manter atualizada com limitações e riscos dessa tecnologia? Precisa fazer curso, Alexandre. Eu acho assim, o caminho que eu percorro já nesses últimos 2 anos e meio, ele obviamente ele é um caminho de alguém que trabalha com isso e aí tem um tempo de dedicação, tem um envolvimento diferente de alguém que é um profissional, por exemplo, do ramo do direito, que se utiliza disso, que não vai querer ficar lendo artigo. Às vezes a gente pega documentos, relatórios de 500 páginas e assim e ler alguns trechos, é uma dedicação que não faz sentido para alguém que não trabalha. Então, a minha orientação é fazer curso. Hoje, se você entrar aqui no Instagram, se você procurar no Google, no YouTube, você vai encontrar várias instituições sérias como a Exame. A Exame produz muito conteúdo, tem cursos, às vezes tem até pós-graduação. Não acho que precisa fazer uma pós-graduação, mas assim, cursos que orientem sobre o que é a IA generativa, expliquem como funciona, porque também não é tão complexo assim, Alexandre, mas eu acredito que tem, assim, tem que entender como que ela funciona, entender que a gente está falando de um modelo probabilístico, né, como probabilidade eu acerto ou eu erro, né, porque se eu acertasse sempre não era probabilidade, era certeza, né, então entender isso e entender qual que é o papel do usuário para evitar com que ela alucine. É por isso que tem uma disciplina dentro da IA generativa que chama técnicas de prompt, engenharias de prompt, enfim, que é a maneira certa, né, que também botar bem entre aspas, né, ou as maneiras mais adequadas de você perguntar de modo que a chance de alucinação diminua muito e que são técnicas bem efetivas. Mas que, assim, são muitas técnicas, tá? Então precisa fazer um curso para o professor ir lá e dar 5 técnicas para você diminuir a chance de alucinar. E você pega e usa, né? E não ficar, né, lendo artigo, procurando, porque eu acho que esse é um assunto que não interessa muito para o advogado. Eu faria um curso de 8 horas, 16 horas, tá excelente. Uma pessoa que já faz isso, já está em outro patamar. William, qual que é o seu Instagram? Eu tenho certeza que agora as pessoas estão se perguntando como entrar em contato com você, como fazer curso com você. Qual que é o seu arroba no Instagram?
Olha, num flagrante plágio de direitos autorais, eu só não coloquei professor Maza, porque senão o Instagram não aceitaria, né? Ou então, professor Maza 2, professor Maza. Então, eu fiz @engenheiro Maza, né? Que é a minha formação. Então, em vez de @professor Maza, eu sou @engenheiro Maza. Então, gente, anotem aí o Instagram do William, @engenheiro Maza. Quem acompanha as nossas lives aqui há algum tempo já conhecia. O William fez muitos cursos na minha escola, a gente fez conteúdos também muito interessantes, tal. E ele tem os cursos dele, alguns específicos para advocacia. Então siga no Instagram, manda mensagem direta para ele, Engenheiro Maza. Lembrando que, por razões óbvias, o Maza dele escreve que nem o meu, é Mazza. William, você já ouviu falar de algum caso falho em que doutrina e jurisprudência seja feito com cautela, garantindo a veracidade das informações? Fora o meu caso, você já conheceu algum outro? Vários, vários, porque eu vou muito em escritório de advocacia, e aí conversando com os advogados, a gente ouve falar deles mesmos, né? Sobre, por exemplo, né, a pessoa vai fazer uma petição, e aí ela escreve, né, o que ela quer no chat GPT, e aí recebe a petição. E às vezes a pessoa copiar e colar tudo, o que ela pediu para a IA e a resposta da IA. Então você imagina que situação constrangedora, um documento que você vai ler e que não tem a petição só, tem assim, quero fazer uma petição inicial de não sei o que, e tem isso que é um flagrante uso, né, equivocado da IA e que mostra uma despreocupação em revisar o que foi feito, né, e minimamente tirar o prompt, que a gente chama, né, que é o pedido, a requisição. Então, esse é o mais comum. E isso acontece, Alexandre, não só na área do direito, tá? Eu já vi isso em jornal, revista, até em artigo de revista grande, o jornalista colocar o prompt, né, o que ele pediu, e na matéria tem o prompt e a resposta da IA. E ele não percebeu, e ele colocou tudo, né? E aí, invenções de jurisprudência, eu acho que é um dos mais comuns, ou jurisprudências muito desatualizadas, ou, por exemplo, no caso do Código Civil, que tem o novo e o velho, de a IA pegar alguma coisa do velho em vez de pegar do novo, enfim. De juízes também, falando na audiência, peraí, deixa eu entrar aqui no chat GPT para ver tal coisa. Então, enfim, eu acho assim, Alexandre, é um mundo novo, a inteligência artificial veio para ficar, não é modinha, né? A gente vai ter que se adaptar e vai ver como que a gente vai conseguir continuar fazendo o nosso trabalho com qualidade e usar as ferramentas da melhor maneira possível. Porque eu sempre digo nas minhas palestras, Alexandre, que esse negócio de que a IA vai substituir o profissional, na minha visão, é muito equivocada, né? Porque o profissional sempre vai ter que analisar o que ela vai entregar. Se você for no automático e deixar, como ela não sabe exatamente o que você quer, sempre tem muitas possibilidades, até pelo idioma, né? Se você pegar uma palavra, quantas vezes, né? Quantos significados ela pode ter de acordo com o contexto que ela estiver. Então, você sempre vai precisar de um profissional para regular essa relação com a inteligência artificial, porque senão a gente já está vendo o que acontece. Eu acho que esse é um dos motivos que fez a OAB lançar esse documento aí. A gente está se aproximando aqui, já passamos até um pouquinho da meia hora regulamentar que normalmente eu utilizo para a live não ficar muito cansativa. Então, vou acelerar um pouquinho aqui. Faltam 3 perguntas, fora as extras que eu fiz para você. Quais são as limitações e riscos associados a cada caso no que tange a inteligência artificial? É o que a gente falou, Alexandre, a alucinação. E o que é alucinação? É distorcer algo real, é inventar na maior cara dura ou fazer uma referência errada, né? Então, acho que esses são os três principais riscos de você confiar que você está recebendo uma resposta 100% e não está recebendo. Pode receber, mas você pode não estar recebendo. E, às vezes, o que é o dramático disso é que você tem um documento grande e você tem 100% dele ali. Às vezes é um trecho, é um pedacinho que alucinou. E se você não revisar esse conteúdo, realmente pode botar tudo a perder a qualidade, a credibilidade do seu trabalho por causa de 5%, por causa de uma frase, por causa de uma citação.
Esses, para mim, são os maiores riscos envolvidos. Ô, William, e como que faz para não deixar o cliente identificável nessa formulação de perguntas? Então, vamos supor que o advogado tenha assistido a sua live aqui, já sabe que não pode simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V na resposta, muda lá os termos, melhora a qualidade do produto final. Mas se ele está pedindo uma petição ou um modelo de petição, os dados do cliente têm que ser lançados. Como que se faz para não ficar identificável, que é uma preocupação desse documento da OAB? Então, só vai ser identificável se a pessoa utilizar de modo que a empresa proprietária utiliza as informações para treinar os modelos delas. E aí volta para o começo da nossa live, onde eu falei daquelas quatro maneiras. Ou você trabalha com chat temporário, ou você desabilita essa questão de treinamento de dados com as suas informações, porque se você fizer isso, aí você está seguro, porque não só as informações do cliente estão protegidas, mas tudo que tiver ali está protegido. Então, a minha recomendação é se informar, ou até me seguir nas redes sociais, né, Alexandre? Como você falou, eu produzo conteúdo sobre isso o tempo todo, e aí para a pessoa aprender como fazer, como deixar de fazer, para que ela trabalhe com segurança como um todo. Não pensar só nas informações do cliente, mas pensar na segurança de tudo que você está fazendo, para não resolver as coisas assim só pontualmente. Não, trabalha com segurança tudo, né? Não trabalha só a informação do cliente. Não, tudo tem que ser devidamente protegido, né? Legal, só para reforçar um ponto aqui que eu deveria ter dito e não disse, junto com essas recomendações, a OAB aproveitou para criar um órgão chamado de Observatório Nacional de Cibersegurança, Inteligência Artificial e Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB. Então, já está bem claro que a OAB percebeu o problema, sabe os impactos que esse problema pode trazer e que é necessário um acompanhamento permanente da evolução da ferramenta, para você, inclusive, conseguir criar regras que façam sentido e que não sejam desatualizadas, né? Porque o direito fica sempre correndo atrás dos fatos. Primeiro alguma coisa acontece, aí o direito tardiamente vai lá e regula essa conduta, depois os fatos mudam, tem que alterar a normatização, isso é inerente ao direito, mas eu imagino que nessas tecnologias de ponta, essa dificuldade seja muito mais acentuada. Então, gente, esse foi mais um episódio do nosso programa Nova Advocacia Tributária. Sigam nas redes sociais o William, então ele é @engenheiro Masa no Instagram. Ele de fato produz bastante conteúdo, eu sigo naturalmente o William no Instagram. O conteúdo é conteúdo de qualidade, muito dele voltado mesmo para a advocacia, então eu recomendo @engenheiro Masa. William, muito obrigado por essa, mais uma vez, esclarecedora participação sua aqui e teremos outras oportunidades para falar mais sobre as limitações da inteligência artificial e, claro, os benefícios que ela pode trazer para o advogado. Valeu, William. Valeu. É isso, gente. Então, esse foi mais um episódio do programa Nova Advocacia Tributária. Lembrando que eu criei um WhatsApp específico para parcerias na advocacia. Anote aí como Masa Advocacia nos seus contatos. Então, prefixo 11 965 18 0648, prefixo 11 965 18 0648, Masa Advocacia, um WhatsApp exclusivo para parcerias na advocacia. E lembro, perdão, gente, eu não consigo me recuperar dessa tosse de jeito nenhum. Lembrando que todos os cursos da minha escola de advocacia estão com matrículas abertas. Veja qual é o curso que melhor se adapta à sua necessidade. Entre lá, escoladomasa.com.br. Valeu, nos veremos na próxima oportunidade. Até mais!